Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje é quinta-feira e é claro que a gente está reunido aqui para falar sobre saúde. Lembra que nós sempre ficamos ao vivo através do Instagram, do YouTube e do Canal 10. Então, por onde você quiser, você consegue nos acompanhar, compartilhar e sempre aprender sobre novas dicas e novos temas de saúde. A gente está sempre aguardando por vocês. Deixa eu explicar que hoje a gente vai conversar sobre sisos. Sabe aquele dente que nasce lá atrás e fica inflamado, fica doendo, você pensa que está tudo ok com o seu dente, de repente você sente um latejado aqui, uma dor aqui, e é febre, e são outros problemas. Então hoje no programa a gente vai falar sobre o siso, quando precisa extrair, quais são os problemas que quando você não extrai pode ocorrer mais na frente. A gente vai entender tudo sobre esses dentes que nascem lá atrás. E quem está aqui para explicar, para tirar todas essas dúvidas, é o Dr. Júlio Danilo, que é dentista, e é um prazer te receber hoje. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos, bom dia. Espero que todo mundo tenha tido um bom carnaval. É verdade, a gente volta aí do carnaval, falamos muito sobre saúde durante o carnaval. E agora que a gente volta, a gente muda um pouquinho os temas. A gente vai deixando o carnaval de lado e vai voltando a falar de outros temas. Mas se bem que o siso pode ser em qualquer época, né, doutor? Não importa se é Natal, se é carnaval, se não é feriado. De manhã, de tarde, à noite, de madrugada. Quando ele chega para dar um oi, muitas vezes não tem um período certo. Exatamente. E falando sobre isso, eu queria que você explicasse qual a idade esperada, né, mais ou menos, que os sisos podem começar a surgir aí e a incomodar muitas vezes. Vamos lá. Então, a idade para as pessoas de casa, a gente tem um pouco de noção. Nós sabemos que no padrão, quando a gente estuda na faculdade, nos livros, tem entre 18 a 24 anos, que é a idade de maturação do nosso corpo. E só que no nosso desenvolvimento, nós sabemos que tem pessoas que elas se desenvolvem mais rápido, né? Então você pode ver casos também de pessoas entre 16, 17, que já estão iniciando essa fase de nascimento do siso. Que é esse nascimento que a gente chama que é irromper. Irromper é quando ele vai aparecendo na boca. Então pode ser um pouco menos, entre os 16 e 17 anos, mas também um pouco mais tarde. Tem pessoas, não é sempre que isso acontece, mas tem pessoas que também desenvolvem uma certa lentidão para que ele possa aparecer, além dos 24 anos. Aí até qual idade? Eu já peguei pacientes até com 45 anos, com o siso acabando irrompendo na boca, que é o que a gente fala de nascer. Então, o padrão mesmo é entre 18 e 24 anos, mas tem essas pequenas variações. Um pouco mais cedo, dos 16, mas também tem um pouco mais tarde. Perfeito. Então, por essa idade, você pode esperar essa visita, né, que vai acontecer aí, que vai começar a surgir na sua boca. Doutor, e também tem vários tipos de sisos, né? Algumas pessoas pensam que o siso não nasceu todo ou não nasceu todo. Como é que vai funcionar aí para o pessoal de casa conseguir entender o que é que pode acontecer? Vamos lá. Eu vou falar de termo técnico e vou falar também um pouquinho sobre o termo mais popular. Sim. Tá bom? Então, os dentiqueiros, os dentes cisos, que são os últimos dentes, a gente chama de terceiros molares. Nós temos molares que são esses dentes maiores na parte de trás, e o último dente é justamente o terceiro molar, ou o siso. O pessoal chama de dentiqueiro, e algumas pessoas, por algumas situações que eles causam, chamam de dente do cão, com todo respeito, né? Por quê? Porque esse dente, ele causa alguns problemas quando ele está nascendo na boca. Que é o quê? Dores, inflamações, algumas vezes infecções. Então, por ele dar essa dor, esse incômodo, isso acaba trazendo uma certa chateação. Então, por isso que o pessoal fala esse lado negativo. Mas ele é um dente hoje muito importante. Eu também vou tocar aqui um pouquinho, uma breve pincelada,
Porque tem pessoas que nascem com ele e tem pessoas que não nascem, tá certo? Então vamos lá. Antigamente, não é muito anos atrás, nós tínhamos uma alimentação mais dura, rica em produtos que sejam mais consistentes. Como assim? Antigamente, antes do processo industrial que a gente tem, a gente se alimentava com coisas mais duras, feijões mais duros, grãos mais duros, carnes mais secas, mais duras. Com a invenção da tecnologia, hoje nós comemos coisas mais macias. Uma carne mais macia, um grão mais macio. Isso foi fazendo com que nossa evolução genética começasse a acontecer. Então, os terceiros molares, eles serviam para justamente triturar esses alimentos mais duros. Em nossa arcada da maxila e mandíbula, ela era muito mais forte. Então, precisaria também de um dente que seria forte para triturar os alimentos. Então, por isso nós temos o terceiro molar. E desse molar, nós trituramos o alimento, e do alimento a gente se ingerir, normal. Porém, com a evolução, acabou ficando em desuso, e de certa forma, em termos mais populares, é como se fosse o dente ele começa a murchar, a atrofiar, e por isso começa a causar alguns problemas. Porque a maxila ou a mandíbula, ela não se desenvolve e acaba que o dente também não se desenvolve completamente, em termos menos técnicos. Né? Sim, claro. E acaba acontecendo esses probleminhas. Então, existe uma razão para a gente ter esse siso. Quando você estava falando, eu posso até fazer essa comparação, mas às vezes para você também conseguir entender. O apêndice, né? Muita gente diz, para que a gente tem apêndice? Vamos tirar o apêndice. Inclusive, até já retirei o meu também. E aí, não serve mais para a gente hoje. Um dia serviu. Hoje, infelizmente, pode causar inflamação e vários outros problemas. Pode dar para comparar mais ou menos com o siso também para o pessoal de casa conseguir ter um exemplo? Dá. Então, vamos lá. É muito comum. Vamos começar entre 16, que é a idade geralmente habitual, até os 20 anos, 22 anos. Geralmente, o que a pessoa vai sentir? Geralmente é uma fase onde aquele ser humano já está um pouco mais maduro, onde ele vai começar a introduzir outros alimentos, que são alimentos também mais duros, que precisam ser jogados um pouco para trás. E é justamente combinando na fase que o dente está nascendo na boca. Então, quando ele vai nascendo na boca, ele vai como se fosse levantando um pouco da gengiva, fazendo um pouco de pressão para sair. E justamente na hora que a gente está alimentando, a gente morde a gengiva. Então, quando a gente morde a gengiva, é um processo natural de desgaste da gengiva para que o dente ele possa nascer dentro da boca. Isso é super natural. Porém, nós sabemos com a nossa alimentação hoje, rica em vários produtos industrializados, processados e tudo mais, e alguns produtos desses ajudam, e também doces também. Sim. Não é questão de ser só açúcar, não é isso. É questão mais de higiene. Quando você tem essa mordida em cima da gengiva, ela causa uma inflamação, certo? Ela incha em termos populares, ela vai inchar. Então, quando ela incha, você sente aquela dor, vai tomar um remedinho, vai passar no dentista, ver se está tudo ok. Em alguns casos, naturalmente, ela não deveria passar disso. Apenas uma dor localizada, leve, tranquila. Porém, nós sabemos que nem todos os dias são assim. Então, talvez, às vezes, a falta de higiene, a pessoa acaba adquirindo, além da inflamação, que é um inchaço, a infecção. O que é infecção? Quando você mordeu, você muitas vezes faz um pequeno corte na gengiva, um pequeno arranhado. E as bactérias que estão na nossa boca também se aproveitam desses momentos. Então, elas podem ser introduzidas naquele tecido ali e começar uma contaminação. Isso é uma infecção ali, onde pode trazer muito mais dor, muito mais inchaço e algumas vezes secreção purulenta, que a gente chama de pus, certo? Então, dependendo do grau que a pessoa possa estar sentindo, pode sim criar pus. E isso aí a gente vê aquela cena clássica, que é o rosto
principalmente aqui o ângulo da mandíbula, muito inchado. Aquela papada que a gente vê muito grande. Por quê? Foi uma inflamação natural, que é do corpo normal, junto com a infecção. E aí se tornou aquela caixinha de surpresas. Com muitas dores, às vezes febre. E agora que você falou de pus, eu já fiquei nervosa. Só de pensar que tem na boca, já fiquei nervosa pensando na situação. E aí tem que correr para o profissional para conseguir avaliar a situação e lidar com ela da melhor forma possível. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, não sai daí que a gente volta já para conversar mais um pouquinho sobre esse mundo que são os sisos. Já estamos de volta e nessa manhã a gente está conversando sobre os sisos. A gente está aqui com o Dr. Júlio, que está explicando para a gente. Doutor, queria que você explicasse agora, a gente voltasse falando um pouquinho sobre os tipos de sisos que podem nascer, porque são várias formas, são muitas variações, melhor dizendo, que os sisos podem começar a aparecer aí na boca das pessoas, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Tipos de sisos. Variação existe de todo tipo que você imaginar. Quando a gente fala de biologia, a gente tem uma certa regrinha do 1 mais 1 que vai dar 2. Mas nem sempre dentro da biologia, sempre vai dar 2. Pode dar menos ou pode dar mais. Mas como assim? É muito simples. Nossa variação genética, ela permite várias mudanças, tanto de região, como de etnia, de convívio, do que nós nos alimentamos. Então, isso vai variar muito a genética. Então, falando sobre os sisos, vocês, hoje em dia, normalmente, era para vocês nascerem com 3 sisos. 3 sisos não, desculpa. O terceiro molar. Então, tem pessoas hoje, mais novas, adolescentes e tudo, que já nascem sem o terceiro molar. Mas também ainda tem pessoas que nascem com um 4º molar. Então, essa variação, de vez em quando, a gente vai ver. Agora, vamos falar um pouco mais sobre o siso direcionado com relação às posições que eles podem nascer. Que isso também vai afetar muito com relação se ele vai poder ficar na boca ou não. Naturalmente, os sisos eles devem nascer de forma vertical, que é para cima, como normalmente nós costumamos ter, certo? Porém, com a nossa variação, eles podem nascer de várias formas difíceis. Eles tanto podem ser angulados para fora, que a gente chama de vestibular, podem ser angulados para dentro, pode ser a gente chama de lingual. Pronto. E nós temos esse caso dessa imagem que está horizontal, que é deitado. Essa imagem representa muito bem, eu posso colocar dos meus atendimentos de siso, acho que uns 45%. Todos eles. Por quê? O siso ele acaba nascendo de forma horizontal. A gente também chama de impactação porque ele fica parado, ele não se mexe. E acaba não nascendo de forma correta, de forma vertical. Quais os problemas que podem causar com relação a essa imagem que nós estamos vendo na tela? Quando o siso ele vai crescendo, ele vai movimentando e acaba tocando no 2º molar que está aqui. Quando ele toca nesse 2º molar inferior, algumas vezes ele cria uma lesão. E quando cria essa lesão nesse dente, infelizmente, às vezes, não, se você deixar por muito tempo, ele acaba perdendo esse dente. Porque a lesão ela começa como se fosse corroer o dente por dentro e a gente não tem como recuperar ele. Em vez de você perder um, acaba perdendo 2. Então essa é uma das formas que acontece quando o siso toca. Tem outras variações? Tem. Da mesma forma que ele pode vir deitado horizontal, com a coroa, que é a parte da cabeça que a gente vê, para frente, ele também pode ser ao contrário, para trás. Eu já vi em casos mais raros de ele vir de cabeça para baixo, que é mais difícil. É muito mais difícil? É muito mais difícil. Esses casos precisam de cirurgia para a gente tirar. Geralmente, os sisos, os terceiros molares inferiores,
são aqueles que darem mais preocupação, tá certo? Por quê? Tem uma imagem que eu coloquei que é um Daniel, nervo. coloca pra gente, Daniel, a imagem. Ele vai colocar pra gente, pode continuar. Pronto, justamente onde tem essa setinha vermelha, esse nervo se chama nervo alveolar inferior. Esse nervo, ele liga todas as sensações dos dentes do lado correspondente, então se for direito ou esquerdo, nós temos um passando aqui embaixo e um passando de cada lado. E tem a sensação da metade da língua e a ponta do queixo, certo? Nesse nervo, chamado nervo alveolar inferior, ele dá essa sensibilidade. O que acontece? Alguns sisos, nós temos 3 classificações para esses sisos. Eles podem estar com as raízes dele em cima do nervo, passando pelo nervo ou entrelaçada nele, tá certo? Qual a grande dificuldade? Porque, dependendo do siso, a gente precisa saber se esse nervo vai ser afetado ou não. Porque caso na cirurgia de remoção dele, ele seja afetado, você pode perder a sensibilidade daquela área. Mas, doutor, eu vou ficar com a boca torta, vou ficar deformada? Não, não se preocupe, não é assim. Pelo menos nem sempre é assim, tá certo? Raro, são casos muito isolados, casos muito complexos, que pode acontecer esse problema que é chamado de parestesia. Parestesia é o quê? É a falta de sensação, como se fosse uma dormência prolongada, tá bom? Então vamos falar sobre a classificação desses 3 sisozinhos. Quando o dente ele está longe do nervo. Se aqui fosse o nervo, o dente estaria aqui em cima. Então estaria longe o suficiente, não teria problema. Esse é a clássica grau 1. Nós temos o 2, que é quando o nervo já está um pouco mais para baixo, o nervo não, as raízes estão um pouco mais para baixo, ou a linha que ele passa, o nervo, ele subiu um pouco, então ficou muito próximo. Isso pode acontecer o quê? Na remoção do dente, a gente precisa fazer algumas movimentações para que ele, de termo popular, ele fique um pouco mais frouxo, mais folgado para poder remover. Então pode ser que dê uma pinçada, pode ser que dê uma leve arranhada no nervo, e isso faz com que você tenha uma sensação de dor ou de parestesia. Pessoalmente, os pacientes dizem que geralmente sentiam um choquinho. Choquinho nada mais é do que aquele beliscãozinho que quando ele deu aquela imprensada no nervo, ele sentiu. Mas fora isso, com poucas horas as pessoas se recuperam. E nós temos o 3º grau, que é justamente o mais difícil clinicamente. Por quê? Porque muitas vezes ele está entrelaçado entre as raízes ou as raízes ela passa em cima do nervo. E por isso mesmo, muitas vezes a gente pede um exame de tomografia para saber a posição correta onde está aquele nervo. Justamente para evitar o máximo de problemas futuros, tá certo? Que justamente é a parestesia. Então nós temos esse grau 1, que é o mais simples, grau 2, que é uma média, e o grau 3, que é o mais complexo. Desses 3, eu gostaria de também falar sobre alguns casos que são mais complexos ainda. Sim. Que são dentes que eles têm algumas anomalias, certo? Essas anomalias são o quê? É raro isso acontecer, não é todo mundo que vai ter isso. Não se preocupe quem estiver assistindo, isso é muito raro de acontecer. É quando você precisa ir para um hospital fazer uma cirurgia. Por quê? Algumas pessoas, como eu estava falando no início, a variação genética nossa é tão grande que algumas pessoas, como eu e essa moça, eu tenho uma altura e ela tem outra. Do mesmo jeito, um dente são variados os tamanhos. Tem pessoas que podem nascer com um dente de 1 centímetro. Tem outro que pode nascer com um de 5. Então essas variações podem levar a precisar de uma cirurgia maior. Então, essa cirurgia de sisos maiores, aí a gente encaminha para um cirurgião que é bucomaxilofacial. São dentistas formados, especializados em cirurgias, que são cirurgias em toda a face. Cirurgias grandes. Então, as cirurgias mais complexas são encaminhadas para essas pessoas para que elas possam resolver.
No mais, a gente estava conversando no intervalo também sobre questão de siso e você disse que geralmente o siso vai dar problema. Pode ser que hoje ele não esteja, mas mais na frente provavelmente ele vai dar. Vai. Assim, minha experiência clínica. Sim. Vai chegar um momento que você vai precisar remover. Então, muitas vezes, eu particularmente digo assim, hoje nós temos na odontologia toda a tecnologia, todos os estudos necessários para que a gente morra com todos os dentes na boca, ou pelo menos com a maior quantidade possível, né, na boca. E até aquelas que a gente infelizmente perdeu por algum motivo, a gente ainda possa colocar um artifício devolvendo. Então, siso, na minha versão clínica, no que eu vejo todos os dias, é que um dente muito difícil, porque é muito lá atrás, a pessoa não consegue higienizar de forma correta, a pressa do dia a dia, e o que acontece? Sempre vai aparecer uma cárie. Sempre vai aparecer algo, um tártaro que inflama a gengiva. Depois sempre aparece mais aquele buraquinho que você não percebeu. E pela correria do dia a dia, você acaba passando e já acaba finalmente extraindo. Então, geralmente quando é sisos, eu, como profissional particularmente, tenho a opinião de, se for uma cárie de média a grande, extração direto. Mas porque a gente não tem que salvar os nossos órgãos? Tem que salvar, mas só que nesse momento eu acho que o siso é melhor você se prevenir de um problema do que você tentar recuperar outro e depois ter o problema de novo. Como ele falou, essa questão da limpeza acaba sendo um grande desafio. Fio dental, que o povo tem preguiça de passar na frente, imagina lá atrás. E muitos outros problemas. A gente vai para mais um intervalo e na volta a gente fala um pouquinho sobre essa cirurgia e até a recuperação, tá bom? Não sai daí que a gente volta já. Estamos de volta e agora a gente volta a conversar. Lembra que nós estamos ao vivo também através do Instagram, do YouTube, do Canal 10. E a gente volta agora a falar sobre a extração de sisos e sobre a cirurgia, a tão temida cirurgia, que o pessoal tem medo de ficar com a boca muito inchada, tem medo de como é que vai ser esse processo. Mas ele pode ser um pouquinho mais simples, às vezes o pessoal complica muito, doutor? Complica. Geralmente o pessoal já chega com uma carga emocional muito pesada, Sim. né? Vou fazer uma cirurgia, tirar um dente e tal. Então, eu peço a vocês que, às vezes, tenham um pouco mais de calma, né? Nem tudo que a gente vê no YouTube, às vezes, realmente é aquilo, né? Porque vem muitos pacientes para mim, eu já vi pesquisando na internet, porque muitas vezes os casos que vocês estão pesquisando são casos que são extremamente complexos. Então a pessoa já chega achando que vai ser uma coisa extremamente dolorosa e não é. Tá certo? É uma extração simples, muitas vezes simples, algumas outras médias ou complexas, mas coisas que a gente consegue fazer em um ambiente tranquilo de trabalho. Às vezes a gente fica procurando na internet e faz mal, porque a gente chega muito nervoso, muito ansioso e pode até prejudicar a nossa própria recuperação. Doutor, ainda falando sobre a cirurgia, são vários tipos de sisos, então as cirurgias elas vão ser um pouquinho diferentes também, de acordo com a necessidade? O dente é retirado totalmente, é parcialmente? Como é que vai funcionar? Ótimo, eu gosto demais dessa questão. Cirurgias. Tem várias técnicas possíveis, imagináveis, de a gente remover um dente, principalmente o dente queiro. Então, a simples é a remoção completa, é o nosso objetivo principal. Quando a simples ou média, a gente tenta remover por completo. Só que tem casos que nós temos técnicas diferentes para ser aplicados em dentes também diferentes. Dentes que são mais complexos, que eu possa chegar lá, muitas vezes, com uma certa dificuldade. Por quê? Em alguns dentes, eles colam no osso. A gente chama de impactação, né? Colar no osso é o termo mais popular. Então, ele cola no osso, então a gente precisa desgrudar ele dali para poder tirar. A gente chama de odontosecção quando a gente corta esse dente em alguns pedaços. Por quê? Para facilitar e evitar outros problemas, tá bom?
Então, doutor, dependendo, eu vi que o dentista, ele cortou esse dente e deixou um pedaço. Pode ser que foi um erro? Não foi? O que é isso? Algumas vezes, a gente usa uma técnica chamada coronectomia. Coronectomia é o quê? É a remoção apenas da coroa, deixando as raízes. Por que eu posso deixar as raízes? Muitas vezes a raiz está muito próximo daquele nervo que eu deixei lá. Então, se eu tentar adentrar um pouco mais na cirurgia e tentar remover, pode ser que eu danifique o nervo, causando um outro problema maior chamado parestesia. Então, é melhor que se remova a coroa, deixe as raízes, ou um pedaço, uma pequena parte da raiz lá, não tem problema. Nós fechamos a cirurgia e meses depois, o próprio nosso organismo vai expulsando aquele resto de raiz. Isso é muito bom, por quê? Porque evita de um problema futuro e quando ele for já saindo, fica muito mais fácil a remoção. Vai ser uma cirurgia muito menos complicada do que você remover um pedacinho de raiz próximo do nervo. Então, sim, nós podemos decidir de deixar a raiz lá. Odontodissecção, como eu falei, nós também podemos separar em vários pedaços para que possa ir removendo por pedaço. Então, é melhor do que você deixar o dente todo impactado lá. Melhor, e principalmente às vezes você já está com um problema, então tem que resolver ali, tem que tirar uma parte para você voltar a viver sua vida normal, né? Às vezes está com dor, com febre, e também para não causar outros problemas, como você explicou, da questão do nervo. Tem várias opções aí, com certeza o seu dentista, o seu médico vai lhe dizer a correta e a melhor para a sua necessidade, para a sua situação. Isso, com certeza. E os cuidados depois do processo que é feito, fica com a boca um pouquinho inchada, muita gente fica louca pelo sorvete. Quais são os cuidados? Nós hoje em dia temos duas linhas de raciocínio que são muito boas. Eu prefiro a mais antiga. Foi o quê? Tirou um dentinho, sorvete. Né? Sorvete, coisas geladas, dindim, açaí, o que for gelado, excelente. Porque vai melhorar a questão da dor, da percepção de dor naquele local. E nós temos uma nova linha de raciocínio hoje que não é com relação ao gelado, mas sim porque a gente associa o gelado ao doce, né? Que é toma um sorvete, toma um açaí, um guaraná, um negócio. Então, o açúcar em si, ele causa um processo inflamatório no nosso corpo. Então, como a gente passou por um processo de cirurgia, entende-se que aquele processo já vai estar num processo onde você está com células de inflamação. Então, quando você toma um sorvete ou um açaí, algo doce, gelado, o açúcar vai aumentar essa progressão e vai causar como se fosse uma ressaca no pós-operatório. Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá bom? Mas eu particularmente aconselho o quê? Sempre coisas geladas. Se você preferir seu açaí, seu sorvete, seu dindim, o que seja, compressa de gelo, pode ficar à vontade. Medicações. Eu, particularmente, sempre vou prescrever. Isso dependendo de cada paciente, com as necessidades dele. Né? Sempre um antibiótico. Por quê? Sempre vai ter local exposto e bactérias na nossa boca. É inevitável. Então, precisamos de um antibiótico. Um anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele vai servir justamente para você não ter aquela boca inchada, aquele demasia grande demais. E aquela dores de abrir e fechar e ao mastigar também. E também sempre vou passar um analgésico. Por quê? Mesmo você usando um antibiótico, entenda que o antibiótico ele é para a linha viva de seres, entre aspas, seres vivos. Né? O anti-inflamatório vai evitar que você sinta aquela demasia. Geralmente, os anti-inflamatórios também já têm uma quantia de analgésico, que é para você não sentir dor. Mas algumas vezes, essa caminhada está tão alta da inflamação que você ainda acaba sentindo dor. Então, por isso, eu peço para sempre tomar o analgésico. Então, você tomar o seu Dorflex, sua dipirona. Quem não pode dipirona, um paracetamol.
E aí a gente vai adequando as medicações e o pós-operatório. Qual é o melhor em relação ao pós-operatório? Um bom descanso, dependendo da cirurgia. Tem dentes cisos que eu peço, olha, você pode se recuperar com 2 dias. Você vai voltar à sua vida normal, tranquilo, talvez até no mesmo dia, dependendo do siso. Mas tem cirurgias que eu dou de 7 dias, ou até mais, se vai precisar descolamento de osso, remoção por secção. Então, quando for cada vez maior, que a gente vai crescendo os níveis da cirurgia, também a recuperação vai ser um pouco maior. Então, você, em vez de tomar a medicação por 1 semana, toma por 15 dias. Sua recuperação era para ser a remoção de pontos com 7 dias, vai ser com 15 dias. E a gente vai acompanhando essa progressão, essa melhora. Tudo vai depender de cada caso, como o doutor falou. Você vai ter que ir ao médico, conversar direitinho para saber qual a sua necessidade e quantos dias aí você vai ficar mais ou menos afastado do trabalho e também das suas obrigações que vão exigir mais, como o exercício físico, né? E outros tipos. A gente vai para o Verdade ou Mito bem rapidinho. Vamos só soltar a vinheta? Doutor Júlio, antes da gente encerrar o programa, vamos fazer um Verdade ou Mito só para lembrar alguns dos pontos que a gente conversou durante essa manhã. O siso, quando não retirado, ele vai poder prejudicar o dente da frente? Vai depender. E algumas pessoas a gente conhece como, tecnicamente, como apinhamento, que é aquele dente torto, né? Então, quando o dente está impactado, se ele não sair corretamente, ele pode empurrar os dentes e acabar entortando todos os dentes. Aí é sacanagem, né? A gente usa o aparelho tanto tempo para ficar com os dentes direitinho, aí o siso vem para entortar tudo. Assim não dá certo, gente. Todo mundo vai precisar extrair os sisos? Não assim, com tanta frequência, mas uma boa parte da população, sim. Uma pessoa pode não ter os sisos? Pode. Tem pessoas que nascem hoje sem os sisos, que a gente chama de agenesia, que é quando você nasce com a falta de um dente. Já tem pessoas aí sem os sisos. E a última, quanto mais cedo remover, às vezes é melhor. Com certeza, eu não tenho dúvida. Uma coisa muito importante, eu até ia falar mais cedo sobre isso, é que quando homens e mulheres têm uma pequena diferença. Sim. Eu estava falando no início do programa sobre 16 até os 24 anos. Então, alguns homens, eu já tenho a parte clínica muito aguçada com relação a isso. Quando é mulheres, infelizmente, os sintomas são bem mais fortes do que os dos homens, certo? Geralmente, o homem sente mais dores na mandíbula e maxila, porque nossa região de músculo masseter, ângulo de mandíbula, são mais fortes. Então, as dores ficam mais localizadas aqui. Infelizmente, como em algumas mulheres, ele vai mexer em toda a estrutura da mulher. Como? Como assim, doutor? Talvez você tenha uma filha entre 16 a 20 anos, pode ser até mulheres um pouco mais maduras, depois dos 20 anos, que quando os dentes cisos começam a romper na boca, começam a nascer, pode desregular a menstruação, dores faciais, pode ser onde? Tanto localizado como dores de cabeça, enxaqueca, dor atrás da nuca. O fluxo de sangue ele tanto desregula, então no período menstrual pode ser que você fique mais ou fique menos, então já tive muitos comentários com relação a isso. Então sempre que você perceber, vixe, está doendo, estou sentindo algumas coisas diferentes no meu corpo, muitas vezes a pessoa diz, vixe, é porque é só o dente. Não, mas entenda que o dente é ligado a todo um sistema, né? Então, o nosso sistema do corpo é um só. São vários sistemas. Eu, como profissional dentista, cuido de um dos sistemas. Mas isso não quer dizer que ele não vai repercutir em outros. Entendeu? Então, sempre você pode, de vez em quando, ver isso acontecendo. Ah, é por isso. Doutor, eu estava com esse siso doendo, quando eu removi, minhas dores de cabeça acabaram. Eu tinha dores na face, dores aqui no ângulo, removi. Pronto. Ah, eu tinha
as cólicas aumentaram demais. Quando remove, se acaba. Acaba que nosso corpo está todo conectado, né? A gente sempre fala aqui no programa. E a gente precisa manter tudo certinho para que a gente possa funcionar da melhor forma, para que a gente possa viver da melhor forma. Doutor, a gente tá terminando o nosso programa por aqui, mas antes eu queria que você falasse como é que as pessoas podem te achar. Quem está se identificando com uma dessas dores, com algum desses sintomas ou até outros problemas também, como é que podem te achar? Tá ótimo. Então, vocês podem me procurar no Instagram, dr.julisdanilo. Lá na minha descrição tem um link que vai diretamente para o meu WhatsApp. Então, você basta clicar lá, dr.julisdanilo, ou vocês também podem entrar em contato com o WhatsApp também, que é 849-9893-6770. Lá também, assim que você dá um oi, aparece uma mensagem automática, já vem dizendo como eu trabalho, o meu nome, a clínica, e também vai ter um link que é já direto para os atendimentos, caso você queira. Eu quero já direto marcar um atendimento. Então você clica lá, vai cair já direto na conversa dos contatos e a gente já marca. Já marquei atender aqui e atender em Açu também. Aqui eu digo em Mossoró. Em Mossoró e em Açu. Isso, em toda a região. Em toda a região, vamos estar em todo lugar. Muito obrigada pela sua participação. Prazer te receber aqui e falar sobre esse tema que é tão importante, tão polêmico, né? Todo mundo, muita gente tem siso, quase todo mundo. Então acaba que reverbera aí em todo mundo. E alguém sempre conhecer alguém que sentiu uma dor de siso e precisou de um dentista no final de semana. É verdade, todo mundo conhece essa história também. Muito obrigada mais uma vez. A gente vai para mais um intervalo. Na volta, não sai daí que a gente vai falar sobre musicoterapia. A gente volta já. Já estamos de volta e agora a gente vai falar sobre a musicoterapia, que é uma forma de tratamento, uma forma de terapia para qualquer idade. E a nossa repórter, a Érica, ela vai trazer um profissional que vai explicar para a gente que a gente possa entender um pouquinho mais do assunto. A gente já trouxe aqui no programa, mas hoje a gente vai trazer um material mais curtinho para você entender que se você não conhece ou se você não acompanhou mais atrás. A música, além de proporcionar momentos de lazer, pode ser um pilar para a saúde mental, que pode promover uma melhora para o estresse e ansiedade. A musicoterapia é um formato de ciência terapêutica que trabalha com as bases da música, usando a música como ferramenta, a melodia, harmonia e ritmo. Então, a musicoterapia ela vai de forma agregadora trazer uma fundamentação dentro do processo terapêutico, seja ele de transtorno ou seja de trauma, ela vai auxiliar no processo de reabilitação de indivíduos, trazendo a música como a principal ferramenta terapêutica. Esse modo de terapia com música, quando feita com crianças, pode ajudar no desenvolvimento, utilizando obras culturais nacionais. A infância tem essa possibilidade de ter um leque, um repertório dentro da nossa cultura brasileira de uma música infantil muito rica, mas a gente não pode confundir que trabalhar a musicoterapia na infância vai se trabalhar somente com músicas infantis. Eu tenho, por exemplo, casos de pacientes de 8, de 9, 10 anos que as músicas mais aplicadas com eles são músicas de um contexto mais adulto, mais um contexto de uma música popular brasileira. A musicoterapia infantil é abrangente, mas esse modelo de tratamento pode ser buscado por pessoas de qualquer idade. A musicoterapia é uma ferramenta que ela traz a música como base, mas ela não deixa de ser um processo terapêutico. Então, quem pode fazer musicoterapia? Todas as pessoas devem buscar terapia, devem buscar esse conhecer a si mesmo, conhecer as suas déficits, conhecer as suas angústias, para que você possa ter um futuro saudável, para que você possa ter uma rotina saudável dentro do que você constrói de vida. Então a musicoterapia ela é aplicável para todas as pessoas. Exatamente, são muitos benefícios e aí dependendo da sua necessidade, a musicoterapia pode te ajudar bastante. Olha, a gente tá ficando por aqui, eu quero agradecer a você que ficou com a gente durante essa manhã. E amanhã nosso programa tá ao vivo, tá aqui às 8h30 da manhã, na Telecab, no YouTube, no Instagram, por onde você quiser. E a gente vai falar sobre a fisioterapia voltada para os idosos. Então amanhã o programa é para vocês. A gente vai ficando por aqui, tenha uma excelente quinta-feira e até mais.